Biólogos no Ar, a ciência no RCA. Um programa da Delegação da Ordem dos Biólogos dos Açores. Coordenação de Carlos Leal e Isabela Amorim. Mais ciência, mais perto. Bom dia aos nossos ouvintes que nos escutam lá em casa. Sou Carlos Leal e esta é a nossa rúbrica Biólogos no Ar. Gostava de começar aqui por apresentar o biólogo Nuno Vaz Álvaro. Bom dia, Nuno. Obrigado por teres vindo. Obrigado. Nuno, queria começar aqui a conversa com aqui uma pergunta pessoal, só para quebrarmos aqui um bocadinho do gelo insistente, porque nós já nos conhecemos há muito tempo e temos colaborado muitas vezes juntos com sucesso. Sim. Queria te perguntar porque é que escolheste ser biólogo? O que é que te levou? Qual foi o caminho que te levou à biologia? Isso é complicadito, porque eu não escolhi ser biólogo. Não? Não. Eu no liceu, no meu secundário, fiz como uma grande parte do pessoal da minha geração, fiz aqueles testes psicotécnicos para ver o que é que dava, antes de escolher efetivamente o que é que eu queria ser. E os testes deram uma baralhada muito grande, mas no meio dessa baralhada havia algo que se distinguia do resto, que era a história. Ok. Eu tinha, ainda tenho uma paixão muito grande por história universal, por tudo o que tem a ver com história, mas aí, quando chegou a altura de primeiro de escolher a minha área, fui para ciências. Na altura nós tínhamos a possibilidade de escolher uma determinada área, não sei se ainda hoje funciona da mesma maneira, mas eu penso que sim. Mesmo com a área escolhida, nós no final do liceu podíamos enverdar por uma área completamente diferente. Mudar, sim. E como tal, eu optei por seguir a área de ciências, por fazer o meu percurso todo nessa área, e quando chegou foi mais uma escolha mental, talvez um bocado influenciada pelos meus pais, de escolher uma área que me desse mais vantagens do ponto de vista de emprego. Foi tão simples como isso. Os meus pais, quando foi para escolher, disseram: olha, neste momento há à volta de 10 mil desempregados em História. E tu sabes que se fores para esta área, tens essa possibilidade de ires acabar numa outra coisa que não tem nada a ver com o que estás a fazer, porque não há vagas para o que tu queres fazer. E pronto, e foi o meu lado mais, como é que eu ia dizer, menos emocional, mais consciencioso, que me levou a escolher a área de ciências e a biologia. Ainda assim, escolhi os Açores e o mar, com aquela ideia de quando vim para cá. Já fazem faz este ano em setembro 30 anos. Escolhi vir salvar as 93. Escolhi salvar as baleias e proteger o ambiente e tal, mas tendo uma previsão de antemão que, se não fosse diretamente para a biologia, havia de ser alguma coisa similar. Tive sorte e algum engenho, pronto, e consegui manter-me nesta área, mas não foi de todo propositado logo à primeira. Eu não, e continuo, a maior parte dos livros que eu compro ou são romances históricos, ou têm qualquer coisa a ver com história de Portugal, história universal, e a ciência é mais uma parte profissional do que outra coisa qualquer. Muito bem, foi uma bela introdução. Não sabia, olha, que confesso que, apesar de já te conhecer há muito tempo, não sabia Sim. que tinhas essa paixão pela história, e que no fundo as ciências acabaram por ser quase um plano B. Sim, na tua vida. Sim, que resultou muito bem. Confirma-se, sim. Confere, e gostava de te perguntar, como falaste aqui em ciências, não só a biologia, mas nas ciências, uma das questões que eu tinha aqui preparada para te fazer era, no teu ver, qual é que é o papel, ou qual é que deverá ser o papel dos biólogos na promoção da literacia científica? Num país pequeno como o nosso, e se quiseres particularizar, como já estás cá há 30 anos,
numa região como os Açores? O que é que devem os biólogos fazer para promover essa literacia? Bom, eu acho que felizmente, e devemos isso à Universidade dos Açores, nós temos uma falange muito grande na região de biólogos. Felizmente, eu neste momento não conheço nenhum colega meu que não esteja desempregado, e uma grande parte deles, mesmo dos que vieram do continente para cá, como é o meu caso, acabaram por ficar na região. Nós temos uma formação ao longo da nossa licenciatura muito conservacionista dentro do Departamento de Biologia. Não quer dizer que não haja outras áreas dentro do departamento que estejam mais viradas para uma área para áreas mais aplicadas, mas temos muito esta questão do conservacionismo, da proteção do ambiente, e isso gradualmente, ao longo destes últimos anos, se tem transposto para a comunidade civil. Pronto, as pessoas saem da universidade, vão fazer as suas coisas. Grande parte dos professores de biologia, dos professores de ciências da região, grande parte deles são formados pela Universidade dos Açores. Temos todos umas ligações maiores ou menores e temos todos mais ou menos uma matriz nesse sentido. E pronto, acima de tudo, não no meu caso, que estou ligado à universidade, nunca deixei esta casa, mas muitos dos meus colegas que acabaram por ir, a grande parte deles, para as escolas, para ensinar, sim. Acabam por ajudar na formação dos jovens e por fazer desaparecer alguns dos mitos e levá-los a ter um entendimento maior do que é a ciência, da importância que é a ciência para o país, para a região, para o que é que seja, e porque é que existe toda esta necessidade de conservação no nosso arquipélago. Especialmente agora em que há uma vertente muito grande de turismo, desde o princípio deste século, que começou a haver um crescimento, um boom muito grande ligado a este turismo de ambiente. Uma boa parte de outros colegas meus que não foram para a vertente de ensino acabam por cair nesta parte do turismo também, ajudando quem vem cá visitar as nossas ilhas a ter uma ideia de como é que elas são, e qual é a importância da conservação. Isto tudo pressiona as nossas entidades governativas a ter uma aposta maior no ambiente, que era uma coisa que tem vindo a ser desenvolvida nos últimos, desde que o turismo começou em grande crescimento aqui na região, em vez de apostarmos num turismo de massa. Quer dizer, ao princípio ainda houve essa tendência de pensar em turismo de massa, de praias, e eu lembro-me de haver colegas meus a dizerem que das primeiras vezes que se fizeram aquelas promoções nas feiras de turismo, que apareciam os Açores com umas palmeiras e umas praias bonitas, cedo se percebeu que não era esse o caminho, e isso também ajudou a esta ideia de conservação, a esta ideia do que é importante e do quão importante depois é a investigação científica para a manutenção deste ambiente e para a manutenção depois dos postos de trabalho no turismo e para o desenvolvimento da nossa região. Portanto, pelo que percebi, na tua opinião, o turismo também acabou por ter um efeito inesperado, no sentido de o mercado acabou por absorver alguns desses biólogos e esses cientistas no geral, que acabam por fazer, digamos assim, um upgrade aos postos de trabalho, acabando também por sensibilizar colegas e as pessoas com as quais contactam para a importância não só da conservação, mas também da promoção da literacia. E eu queria te perguntar, Nuno, se achas que as pessoas, no geral, comunidade, sociedade civil,
se a sociedade civil está desperta para estas questões da conservação, agora que se fala muito em alterações climáticas. Sei que também o teu trabalho também está muito ligado a esta questão das alterações. Sim. Algo ligado. Sim. Achas que as pessoas estão sensíveis a isto? Estão preocupadas? Estão atentas? Ou achas que as pessoas têm um certo desfazamento? Que enquanto a coisa não bater, como se costuma dizer, com força, enquanto não vier um furacão Lourenço, as pessoas adormecem-se um pouco na consciência sobre isto? Eu acho que as pessoas têm consciência de que há mudanças, que elas estão a chegar, mas ainda não as sentiram. Assim, diretamente. De um ano para o outro está mais frio, ou está mais calor, ou chove menos, outras vezes chove mais. Portanto, como os fatores climáticos também não são regulares, não têm aquela regularidade que nós podíamos esperar, ou seja, aquecimento global, então isto vai aquecer tudo. Não, as coisas não vão acontecer desta forma. Então como é que é? Mas estão a falar de aquecimento global e depois isto não acontece. Isto tende a confundir um pouco o cidadão comum que não está a par de tudo o que compreende este aquecimento global ou estas alterações climáticas. Fala-se em aquecimento e eventualmente, infelizmente, este termo está um bocado a desaparecer e estamos a entrar na questão das alterações. Porque é isso mesmo. O que está a acontecer é uma série de variações que vão influenciar o continente, aliás, o planeta de forma diferente, consoante a localização onde nós estivermos. Por exemplo, aqui nos Açores, os modelos que vêm do professor Brito de Azevedo falam em haver, por exemplo, manutenção de chuva nas zonas altas das nossas ilhas, mas nas zonas mais baixas poderá haver um decrescimento dessa pluviosidade. Ou seja, nós podemos, não é? Mais podemos não ter problemas com falta de água, porque as nossas reservas de água, com exceção da Graciosa, poderá eventualmente ter mais problemas, por ser mais baixinha, mas poderemos não ter problemas de falta de água, como poderá acontecer em outros sítios, mas em termos, por exemplo, agrícolas, se calhar nas zonas mais baixas, mais planas, que poderiam ser potencialmente melhores, mais aptas à produção agrícola, isso poderá eventualmente no futuro ter problemas. Pronto. Mas é no futuro, e as pessoas ainda não estão propriamente, como é que eu ia dizer? Elas sabem que a situação, compreendem que a situação vai acontecer, mas se calhar não vai ser assim tão mal, se calhar não vai ter essa intensidade. Pronto, há um bocado, é a minha sensação. E eu penso que isto, só quando a situação piorar efetivamente, eu sou um bocado negativo, mas penso que só quando a situação piorar efetivamente é que os nossos cidadãos vão pressionar os nossos políticos a tomar decisões propriamente com maior desenvolvimento, com maior força do que estão a ser tomadas neste momento. E aí só caberá aos cidadãos, à força que tem o seu voto e à forma como têm de pressionar os nossos agentes políticos, que no fundo fazem aquilo que nós queremos que eles façam. Se nós não queremos continuar a andar todos de carro e a circular o máximo, os nossos políticos vão dizer: sim senhora, vocês é que mandam. Se nós decidirmos que em vez de ter 2 carros em casa, passarmos, como aconteceu com o meu caso, eu e a minha mulher temos cada um o seu veículo, e a partir de uma determinada altura decidimos usar só um para vir para a Enga trabalhar e organizarmos de maneira a movimentarmos sem a utilização e usar o mínimo. Eu, para vir, por exemplo, para aqui, para a estação de rádio, vim a pé da universidade porque achei que não fazia sentido estar a vir de carro ou o que é que seja. Mas isto cabe a cada um. E tem que ser os cidadãos a pressionar os nossos agentes políticos nesse sentido. Se não há interesse, se as pessoas não pressionarem nesse sentido, os nossos dirigentes vão fazer exatamente aquilo que eles querem, que nós queremos que eles façam.
Muito bem, já tivemos aqui um bocadinho a componente também política e social aqui introduzida. Eu estava-me a lembrar ainda, voltando à tua resposta, de que as pessoas, pronto, ainda imaginam isto um bocadinho distante e só quando bate com força, como eu dei o exemplo de Lourenço. Eu recordo-me, porque eu também tenho alguma prática agrícola, muito limitada, mas também tenho o gosto, e lembro-me do ano 2018 e conferi isso com o professor Eduardo Brito de Azevedo, também é meu chefe também, e tive a oportunidade de privar e perguntar-lhe se realmente tinha sido assim a primavera tão seca como eu achava que tinha sido. E realmente os dados estatísticos confirmaram que foi a primavera mais seca dos últimos 40 anos até então. Sim. E desde 2018 não houve mais nenhuma primavera tão seca. Sim, mas difícil. houve verões com... Sim, no continente. Mas primavera nos E na Açores... Europa. Na Europa, este ano foi dos verões mais intensos que nós tivemos, com temperaturas brutais, especialmente na meseta ibérica. Nós tivemos temperaturas fora do normal. Fora da época. Sim, sim. E começamos a ter incêndios no norte da Europa, que era uma coisa que ninguém pensaria que iria acontecer. E agora temos um inverno rigoroso... Lá está. Então como é que é? Então as reservas de água estavam a desaparecer no verão, havia o problema das secas e de repente chove. Pronto, isto obviamente confunde as pessoas. O público geral que não tem a tal literacia científica. E era nisso que eu também agora queria isto vai, eu penso que até vai mais além do que é a iliteracia. É mesmo... Vocês organizem-se, entendam-se. Vocês cientistas entendam-se como é que é. Dizem que vai secar e depois chove. Como é que... Cabe-nos a nós também, efetivamente, e aqueles que trabalham em ciência, já não falo nos professores nem noutros, há aqueles que trabalham nas universidades, que trabalham em investigação científica, conseguir fazer passar uma mensagem que seja mais entendida. E aí, mea culpa, nós ainda temos um caminho longo a percorrer. Biólogos, conversas sobre formas de vida. Concordo também contigo, também me lembro aqui, ia referir quando foi a pandemia e antes da pandemia, quando se começou nos últimos anos a falar mais em alterações climáticas, na parte política, os Trumps e os Bolsonaros e alguns políticos, chefes de Estado de grandes países desenvolvidos, afirmarem nas redes sociais, então diziam os alarmistas, os alarmistas diziam que era o aquecimento global. Como é que pode estar a nevar em Washington? Coisas deste estilo, porque as pessoas, lá está, alterações climáticas é muito mais completo e reforça essa complexidade que ao mexermos num sistema tão dinâmico e complexo podemos ter um efeito oposto daquilo que é a tendência estatística. Certo. Ou seja, o planeta está a aquecer, mas podemos ter um inverno como estamos a ter neste momento. Sim, lá está, são alterações. São alterações e são influências diferentes. Agora, uma coisa que é previsível é o extremar dos fenómenos. Certo. Isso foi algo que também o professor Brito Azevedo tem dito várias vezes publicamente e tem seguido também com atenção. Essa questão aqui, por exemplo, aqui para os Açores, o que tu referiste da diferença dos regimes de precipitação, mantendo em altitude, diminuindo em terras baixas, ele próprio já sugeriu coisas muito importantes como a reconversão das raças bovinas e penso que é importante lá em casa as pessoas estarem conscientes disto, que não é por ter um ano muito frio, um inverno muito frio, que o próximo vai ser muito frio. Não, acima de tudo a questão dos fenómenos extremos que tu falaste é particularmente importante. Nós, no que diz respeito às tempestades, temos uma época, tradicionalmente, uma época que começa fins de setembro até novembro, dezembro, que é a época das grandes tempestades, que vai em paridade com o que acontece nos Estados Unidos, os furacões e essas partes. O que os modelos nos vêm indicando é que fenómenos como os que acontecem nessa altura vão passar a acontecer independentemente da estação. Não tens a época das tempestades. Vais ter, eventualmente, nessa altura pode haver mais, mas não quer dizer que nós estejamos na primavera, situações onde nunca acontece, e de repente temos um furacão. Não no nosso caso. No nosso caso, provavelmente poderá haver um aumento da intensidade das tempestades tropicais, das tempestades de maior dimensão, que não chegam a furacão. Mas não temos perspectivas disso acontecer
na primavera, ou melhor, não tínhamos, e agora de repente pode acontecer. Ou uma queda de granizo em maio, por exemplo. Sim. Isso tem implicações na agricultura. Nas pescas, na proteção costeira, nós temos algumas crises aqui na Ilha Terceira relativamente à nossa costa. Existem determinadas zonas que já estão a subsidir. Ali, por exemplo, um dos exemplos é em São Mateus, há um passeio que tem vindo a ser desmantelado por ação do mar. As obras públicas vão lá arranjar aquilo e depois, passado algum tempo, volta a haver problemas. Isto poderá acontecer com uma frequência. Queria-te perguntar aqui, ainda nas alterações climáticas, se consegues fazer um resumo bastante sucinto e sem ser muito técnico. Qual é o impacto das alterações climáticas especificamente na biodiversidade marinha? Que sei que é uma área que estás muito ligado. Ok. Vamos lá ver uma coisa. Todas as comunidades, independentemente se no mar ou na terra, estão dependentes de fenómenos climáticos. A biodiversidade está sendo mais rica ou mais pobre, depende do tipo de clima onde ela se insere. Aqui nos Açores, por serem ilhas atlânticas, por não terem uma extensão continental como existe, passa a expressão, no continente português, as ilhas acabam por ser um pouco mais pobres em termos de quantidade de indivíduos e mesmo de espécies. O que é que isso pode acontecer? Estas espécies dependem de um determinado tipo de temperatura, de salinidade, de pH, mas acima de tudo variações de temperatura, variações de nível do nível das águas do mar. Com alterações a esse nível, com alterações que podem ocorrer sazonalmente, ou seja, nós estamos habituados a um determinado intervalo de temperaturas no inverno. Se de repente o inverno passa a ter um outro tipo de intervalo de temperaturas, ou pior, na primavera, que é por regra a época de reprodução, muitas espécies estão dependentes da temperatura como um aviso de que está na altura das desovas, da reprodução, o que é que seja. Se há uma variação, quer para uma temperatura maior ou para uma temperatura menor, isso vai desregular por completo as comunidades que estão existentes. E normalmente, quando há um distúrbio, há uma tendência para haver um determinado grupo de espécies que são mais resistentes, que aguentam esse distúrbio, e todas as outras que estão fora dessa capacidade têm tendência a desaparecer. Ou seja, o que pode vir a acontecer é o desaparecimento de um conjunto, inicialmente o desaparecimento de um conjunto de espécies que não estão preparadas, e um aumento do número de indivíduos das espécies que estão preparadas para essa situação, para essa alteração. Só aí temos uma perda brutal de biodiversidade. Poderemos vir a ter uma perda grande inicialmente. Agora, a natureza também tem formas de lidar com estas situações. Eventualmente, mais cedo ou mais tarde, vamos ter a chegada de outras espécies que poderão colonizar as costas. Eu estou a falar de biologia costeira, que poderão colonizar as costas e que estão preparadas para essas variações. Sabias que era um biólogo que fazia este trabalhinho? Nós já temos um conjunto de espécies que estão a chegar tropicais, aos Açores, a grande parte delas por via, penso eu, e penso que é uma ideia conjunta de mim e de colegas meus que trabalham nesta área, por via dos navios, sim, dos porões do lastro, que trazem águas de outros locais, que com elas podem vir esporos de algas, podem vir larvas de peixes, larvas de invertebrados, todo um tipo de espécies que podem chegar. E isso é o que pode acontecer. Se é bom ou não, eu não posso afirmar.
O tempo dirá, não Pois. é? Mas uma coisa é certa, já temos Variação, sim. sim. Surgimento tanto em terra como no mar, mas fiz a pergunta Sim. especificamente de biologia marinha. Temos já Sim. casos reportados de surgimento de espécies que não eram expectáveis a estas latitudes. Bem, Nuno, como referiste aí, Nuno, esses tanques de lastro que trazem elementos biológicos, esporos, etc., de outras latitudes, que podem também contribuir para esta questão da alteração de espécies aqui nos mares dos Açores. Queria-te perguntar um bocadinho agora sobre a meiofauna, porque tivemos recentemente uma parceria com o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciências e Agrarismo, na Noite Europeia dos Investigadores, em que tivemos a honra de poder contar contigo e com a Joana Barcelos e Ramos, que também já participou neste programa, e que levaste amostras de meiofauna, e gostava de te perguntar se podemos usar algumas destas espécies como bioindicadores para avaliar as alterações climáticas. Alterações climáticas, mais do que isso, como focos de perturbação ambiental. Muito rapidamente, meiofauna são animais muito pequeninos que vivem, é um conjunto grande de espécies que vive nos grãos de areia das nossas praias. Servem para limpar as nossas praias, acima de tudo, de matéria orgânica que possa vir. O que é que acontece? O que é que acontece? Têm esperanças de vida curtas, portanto, desenvolvem-se muito rapidamente e têm gerações umas atrás das outras. Com alterações climáticas, com uma alteração de temperatura, com uma tempestade, nós podemos ter, de repente, um conjunto de espécies que desaparece por via destas alterações ou deste efeito catastrófico que poderá ser uma tempestade no mar, e outras que estariam em menor número e que de repente têm um bloom e aumentam esse número de indivíduos. Dessa forma, nós podemos conseguir identificar quais são, o que é que está a acontecer. Se existe um maior número, por exemplo, de copépodos em vez de nemátodos, estou a dizer classes de uma classe exatamente, que substitui outra. De repente há algo que não se está a acontecer. Ok, muito bem. Nuno, ficávamos aqui a tarde toda a falar de biologia e de alterações climáticas e de sociedade e política, mas infelizmente o nosso tempo não vai permitir chegar tão longe, então vou passar à fase final da nossa entrevista com duas perguntas, com uma pergunta pessoal e depois um desafio. A pergunta pessoal é, no teu caso, que estás cá já há 30 anos e já contribuíste decisivamente com muita produção científica para a comunidade local, é uma boa aposta pessoal ser-se biólogo nos Açores? Para mim acabou por ser. Para mim eu gostei, eu tive esta facilidade, eu consegui trabalhar na universidade em projetos uns atrás dos outros, consegui ter uma posição fixa na universidade agora em 2020. Gente, não é? Sim, é difícil, portanto acaba por ser. E o que eu costumo dizer é que eu não conheço nenhum colega meu que esteja desempregado. Pode não estar a trabalhar diretamente na área, mas desempregado não está. Muito bem. Então, para finalizar, Nuno, gostava de te pedir que deixasses aqui uma mensagem no caso de haver futuros biólogos à escuta, ou futuros cientistas, porque a biologia é muito multidisciplinar e liga-se a muitas outras áreas, como a física, a matemática. Sim. Que mensagem ou conselho é que tu gostarias de deixar a estes jovens que nos possam estar a ouvir? Assim que entrarem, se entrarem para um curso de biologia, não se deixem ficar só pelas aulas. Vão aos professores, logo desde o primeiro ano, peçam para ir trabalhar com eles, façam trabalho de escravo. O meu primeiro ano na faculdade, agora Faculdade de Ciências, no Departamento de Biologia, os meus primeiros 6 meses foram a pesar e a medir peixes. Era a única coisa que eu fiz. Foi quando eu cheguei e ofereci-me a um professor para fazer isto. E é assim que se aprende. Nuno,
Queria-te agradecer mais uma vez em nome aqui da organização ao Hélder do Biólogos Biólogos no pela Ar, sua colaboração pela neste tua programa. participação. O teres programa vindo cá. Biólogos no Já Ar pelas é maiores produzido pela continuação das Delegação maiores Regional dos cidades Açores por da aí. Ordem Tá dos bom, Biólogos, obrigado. em parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Grupo da Biodiversidade dos Açores e Universidade dos Açores e com o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e com o Rádio Clube de Angra. Mais informações, contactar a Direção Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos em delegacão.acores@ordembiólogos.pt ou visitar o website da Ordem dos Biólogos, ordembiólogos.pt.